Boa noite. Hoje, o tema do livro Seara dos Médiuns é Tesouros Ocultos. Eu achei interessante porque ele vai falar de algumas coisas que chamam a atenção. Mas vamos lá, seguindo o que a gente precisa. Estamos todos aqui, lógico, hoje é uma das reuniões significativas dessa casa, assim como outras, mas uma reunião significativa onde ela faz parte do trabalho de desobsessão. Por vezes, as pessoas que procuram o trabalho de desobsessão entendem esse trabalho apenas como se fosse, hipoteticamente, um João está grudado nele, a gente arranca e o problema está resolvido. E então, é como se basicamente fosse isto. Só que quando nós estamos falando de espíritos, o espírito tem vontade própria. O espírito é uma pessoa igual a você, a mim. A diferença é que ele está fora do corpo. E por que igual a você e a mim? Porque quem aqui não tem equívocos? Quem? Ele é mais um que também, assim como nós, por causa dos seus equívocos, está preso a uma dimensão da vida da qual ele já precisava se desvencilhar para seguir uma proposta de crescimento e edificação do seu próprio ser. Quando a gente fala assim, parece algo lógico, né? Mas não é tão simples assim, não. Quando eu falei da ideia de pegar e descolar o João alguém aqui e tirar, é porque, lógico, esse atendimento que nós vamos fazer na reunião de obsessão é literalmente a quem? A esse espírito equivocado. Com ele que nós vamos fazer o quê? Bicho, vem cá, dá uma sentadinha aqui. O que é que está acontecendo? No que é que eu posso ajudar? Será que a gente pode ver essa situação, esse contexto de uma outra forma? Então, buscar conversar. Não é como se a gente pegasse um animal coado, pegasse, botasse, prendesse numa jaula, não. É o contrário. Mas você vai dizer, mas Fernando, já me disseram que tem espíritos que se apresentam como tal, animais, certo? Uma forma animalizada. Mas o que é que a gente faz? Justamente o que a gente quer é que ele perceba que ele é um ser humano. E que quando ele percebe que é um ser humano, ele se dá a oportunidade de sair daquele estado. E quando a gente puder perceber, às vezes, isso, não conhecemos pessoas que, às vezes, se comportam como tal, acham que não são gente, porque são, por demais, às vezes, agressivos, certo? Porque querem levar tudo na ponta da faca, certo? E quando eu digo que não se vê gente, é porque o senso de autoavaliação, de autocrítica, não está nos olhos do velhinho sentado lá no tamborete no céu. Está dentro da gente. Dentro da gente. Simplesmente porque quando você vê sendo feito com você o que você fez com o outro, que estava dentro de um conteúdo inadequado, você é o primeiro a gritar. Você é o primeiro a gritar. Então, esse olhar crítico não vem de fora, está dentro de você. Quem será o seu carrasco? Você mesmo. Você mesmo. Como é que faz com que aquele espírito que está do lado daquela cadeira esteja ali todo deformado, preso a um de vocês? A culpa. Ele se culpa tanto que deixa que o outro faça aquilo com ele. E para a gente entender como é que acontece isso? Quando você faz algo de errado, certo? E aí, você, no trabalho, você tem a sua colega de trabalho, você o quê? Dá uma surrupiada lá em umas 500 folhas de ofício, certo? Porque levou para fazer o trabalho em casa. E aí ela olha, vou lhe denunciar. Se você não tiver personalidade para assumir, olha, levei, foi um equívoco, está aqui, tome de volta, você fica na mão dela, não é isso? E aí, ela lhe conduz como bem quer e entende. Para que a gente entenda que o processo, quando falamos de um processo espiritual, não é nada do outro mundo. Nada do outro mundo. É a mesma coisa que acontece comigo, com você, com qualquer outro no corpo físico. A diferença é que na dimensão espiritual temos um aspecto relevante.
O que é que difere a dimensão espiritual da nossa? Aqui, construir uma casa é pegar os tijolos, concreto e ir fazendo. O mundo espiritual, os seus elementos, eles se constituem em elementos perceptíveis, certo? Pelos espíritos, através do que a mente plasma, o que a mente constrói. Então, lógico, por que é que aquela pessoa que está ali está toda deformada, de uma maneira intensa? É que o próprio psiquismo dela está plasmando isso e ela então assume aquele formato que ela está percebendo ou que alguém está induzindo ela. Para nós entendermos isso melhor, vocês já ouviram falar de anorexia nervosa? É aquela que as mulheres são, estou falando mulheres que é mais comum em mulheres do que homens, seca, aparecendo só esqueleto e continua sem comer porque quer emagrecer. Qual é o problema? Ela se olha no espelho e ela se vê gorda. Então, para nós entendermos que a realidade que nós vivemos é a que está dentro do nosso psiquismo, daquilo que a gente percebe. E aí a gente brinca às vezes, quer ver, Dona Maria se arruma toda, e aí vem toda pronta, aí a gente diz assim, ela volta para trocar de roupa. Nem disse que estava bom ou ruim, certo? Porque se estar bem vai depender de como ela se percebe e como ela quer que o outro a perceba. Então, a realidade que nós vivemos, mesmo na dimensão física, ela tem um elemento de construção que é como sua mente interpreta, interage, vê e percebe. A dimensão espiritual, isso mais evidente, porque tudo é plasmado dessa forma. Então, para que nós possamos perceber que o quê? Quando aquele irmão ali deformado está junto de você, o que é que ele precisa? Certo? Ser arrancado como um cachorro sardento e jogado fora? Ou o que é que ele precisa? Porque ele está ali por um equívoco, assim como você. Ele está deformado por uma projeção psíquica deformada, assim como nós fazemos com várias outras coisas. O que é que ele precisa? Isso eu estou descrevendo porque quando vamos falar de tesouros ocultos, às vezes, tê-lo como companheiro é um tesouro. É um tesouro. Porque eu estou olhando para ele, estou vendo ele daquele jeito, mas como eu começo a deixar de vê-lo como o carrasco da minha vida, quando eu começo a deixar de vê-lo como elemento que me prejudica, quando eu começo a deixar de vê-lo como aquela coisa asquerosa, e o contrário, eu olho e vejo ali dentro a luz do Cristo brilhar. Quando eu falo do Cristo, eu estou usando uma sinonímia. E às vezes eu não gosto muito de usar não, porque alguém vai pensar naquela cruz, naquele homem de barba. E eu acho que a gente precisa materializar isso. E aí eu gosto de expressões de coisas próximas que deu para poder pegar, assim. Mas algo ainda não tão próximo, mas com nível melhor. Nossa amiga irmã Dulce tinha 1/4 de pulmão. Quase não respirava. E preocupado com aqueles que estavam lá sofrendo, que ela queria ajudar. Isso é o que eu estou chamando da luz do Cristo. É esse elemento de vida que brilha, independente das dificuldades. E ele tem muito a me ensinar. Porque veja, naquele estado que ele está, que é diferente do que eu estou, porque eu me sinto no status um pouquinho melhor, por não estar tão deformado assim, já que eu estou no corpo físico ainda, eu vejo que se naquele estado há luz, para mim também há luz. Então, enxergar a luz do Cristo no outro é encontrar a luz do Cristo em si mesmo. E se há um tesouro para ser cobiçado, eu lhe sugeriria esse. Só que esse tesouro não é passível de ser percebido e construído quando eu olho apenas para o meu umbigo e desprezo tudo que há do lado de fora. Mas, Fernando, como é que se despreza o que está do lado de fora? A gente não faz isso. A gente faz isso. Porque não é tão simples. Não é tão simples. Quando nós simplesmente passamos pela rua e vendo aquele com a mão estirada pedindo dinheiro, certo? Quando a gente passa de carro e vê aquele debaixo da marquise jogado com aqueles cobertores.
Quando a gente abre o jornal e vê alguém que foi morto brutalmente, veja só, quando você passa por essas coisas e parece que nem faz parte de sua vida, é isso que você está fazendo. Você está perdendo a capacidade de enxergar esse tesouro valioso que é a luz do Cristo que brilha dentro do homem. Por quê? Porque quando a gente olha, mas Fernando, não vou conseguir sanar a fome do mundo. Não. Mas no momento que eu começo a não me sensibilizar com a fome do outro, eu estou me tornando alguém inerte. A dor humana. E isso cresce. É o que acontece conosco às vezes, quando adentramos aquela porta. Eu comecei a minha trajetória dentro do abraçar da crença espírita, mas eu traduzo entre o abraçar a ideia de se perceber espírito, no Joana de Ângeles. Entrei pela porta como muitos de vocês também. Entrei com minhas dificuldades, meus problemas, para também numa reunião de desobsessão, e depois eu fui continuando a seguir. Mas veja só, aí a gente entra precisando, alivia os problemas, a gente começa a se achar o tal. E se vier aqui para cima fazer palestra, melhor ainda. Aí acha que já está com a bola toda. A bola do quê? Porque é difícil. A autotransformação não é algo que acontece da noite para o dia. Senão, sairíamos daqui e iríamos chegar em casa transformados. A autotransformação é um tesouro, que como todo tesouro, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa procurar. Querer encontrar. E por que eu estou falando nisso, quando eu estava falando do meu amigo que está ali? Pelo seguinte, ele está a me cobrar por relações que nós já tivemos no passado, na qual o meu comportamento para com ele, aos olhos dele, foi o que? Agressivo, o denegriu, o machucou de alguma forma. E para ele estar fixado a mim, é preciso que isso não tenha sido apenas dele. Eu também concordo que em determinados aspectos ele tem razão. Eu ainda sou capaz de fazer coisas similares. Por quê? Porque se isso não fosse, ele não conseguiria estar conectado a mim. Como é que a gente vai entender isso? Nossa amiga Joana sai bem vestida, daquele jeito. Ó. Ela passa e alguém diz feia. Ela olha, não. Passa e diz, que vestido mal amanhado. Ela olha, não. Que cabelo tristonho. Ela olha, não. Agora, se ela tiver impecável, como é aquela situação que eu entendo? Dona Maria entra e diz, e aí como é que eu estou? Eu faço, ela volta para se trocar toda. Por quê? A própria pessoa está na dúvida daquilo que tem. Como você está na dúvida, você faz o ganchinho para o outro que se ancorar. Processo obsessivo é uma relação entre dois espíritos, onde o vínculo que os mantém ali coligados é uma relação de dois. De dois. O que é que a gente precisa fazer? A primeira coisa, se coloque no lugar dele. Não odeie, deteste, tenha rancor de seu obsessor. Se coloque no lugar dele, para que você possa se tornar capaz de encontrar tesouros inimagináveis. Como é que a gente faz para se colocar assim, Fernando? Você lembra daquele caso, acho que foi Lardelli ou Nardelli, que um casal que jogou a filha pela tela do prédio, cortou e jogou, e a história é verdadeira e ninguém sabe afinal para onde foi. Vamos olhar o seguinte, o que é que eu estou falando, hein? Olhe, se coloque no lugar dele. Vamos perguntar para a gente. Para eu pegar minha filha e jogar pela janela daquele jeito, como é que eu precisava estar? Como é que eu precisava estar? Desorientado, desequilibrado, transtornado, porque eu, em minha sã consciência e em equilíbrio, não faria isso. Eu não faria isso. Então, quando eu começo a ler, eu estou dizendo que se eu, para fazer, precisava estar assim, ele devia estar como igual, semelhante.
aquilo. E por que isso é assim? Porque, sabe por que eu tenho duas orelhas? Porque todos vocês têm. Eu tenho um nariz, porque todos vocês têm. Porque o Fernando que aqui se apresenta é um resultado da evolução da essência espiritual que encarna e faz uma evolução no corpo físico, que temos uma evolução o quê? Semelhante. Então, quando eu faço isso, eu me colocando no lugar do outro. Rapaz, eu precisava orar muito por aquele casal. Porque eu jamais iria querer estar no lugar deles. Jamais, eu não iria conseguir viver em paz nunca com um peso desse. Veja como esse olhar é diferente de dizer, miserável, como é que joga uma criança de 5 anos e esgana da janela para baixo? Mas, então você está dizendo que a gente passar a mão pela cabeça e tudo vira pizza? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Porque às vezes, para fazer determinadas coisas, a pessoa está, além de estar transtornada e tudo, é doença mental mesmo, daquelas que não reverte. E vai precisar ficar confinado sob tratamento, às vezes, o curso da vida inteiro. Mas veja só, o meu olhar para com aquela criatura é um olhar de compaixão. E não um olhar que coloca sobre ela um agulhão. E, meu amigo, é a mesma coisa. Ele está ali, ele fica fixo e preso a mim, porque estamos equivocados. Qual é o equívoco? Esse grande tesouro que a gente pode encontrar, para a gente saber qual é o tesouro que a gente está procurando na nossa vida, nós temos que saber criar questionamentos dentro de nós mesmos. E às vezes, o meu amigo ou outros similares que estão próximos de você, veio para tirar você da situação cômoda. Porque enquanto a gente está na situação cômoda, a gente se queixa? Não. A gente tenta mudar? Não. A gente só muda quando alguma coisa nos mexe, nos incomoda. Então a gente passar a aprender a fazer alguns questionamentos para a gente poder perguntar o seguinte: a vida está aí, eu estou aqui. Como é que eu me posiciono? Eu tenho me posicionado frente à vida. Eu, para com a vida, o que é que eu dou para com a vida? A reação que existe do que há internamente dentro de mim para o que há fora de mim. Ah, não, você está complicando muito. Não, não é complicando, não. Eu só peço um pouquinho de paciência. Imagine a casa de vocês. A casa de vocês. O marido, a mulher, o filho. Certo? Quem aqui não tem algum problema de ordem familiar? Dos menores aos maiores. Esses problemas, certo? Se não existissem, você viveria melhor? Com certeza. Quanto mais tranquila a vida em família, melhor as coisas lá fora. Agora, para resolver o problema, tem algo que pode começar dentro de você, porque parte do problema está em como você se comporta frente a ela. A outra parte é como você se comporta frente ao que ela traz até você. Então, o tesouro que você procura, ele vai estar baseado nesses dois aspectos que lhe envolvem. Você para com o mundo e como você reage na relação do mundo para com você. Porque na realidade a gente vai dizer assim, mas Fernando, quem é aqui que está procurando tesouro? Né? Quem está procurando tesouro? Com certeza. O careca quer o quê? Cabelo. Aqui tem o cabelo liso, que é o cabelo o quê? Encaracolado. Aqui tem cabelo encaracolado, que é o cabelo fio liso. Estamos sempre à procura de algo, como se vivêssemos numa falta contínua. Esse algo é o nosso tesouro. Há alguns tesouros passageiros e outros mais perenes. Então, em busca do tesouro, todos nós estamos. E quando a gente vai olhar, é porque quando vamos falar desse tesouro, que somos todos nós, especificamente estamos falando de você. De você. E aí, quando a gente vai, então, dizer isso é por quê? Porque é lógico. Olha, o trabalho espiritual é fantástico. Tenho certeza. A partir do amor que há no coração de vocês. Quando eu falei de meu amigo que está ali sentado, que se sentiram tanto quanto condoído por causa dele. Esse sentimento simples, de ter se emocionado um pouco, são gotículas de luz que vai ajudar ele a ser atendido e poder seguir a vida dele, deixando essa mula
que não consegue se transformar ainda aqui. Eu digo, vá, meu amigo, vai, se veja livre de mim. Porque eu ainda estou encarnado, não tenho pressa de desencarnar, e vou trabalhando minhas coisas até chegar do lado de lá. Porque, literalmente, é esse sentimento que faz com que facilite o trabalho do despertar do outro. Vocês vão adentrar depois ao salão, tragam isso no seu coração. Um sentimento de amorosidade, certo? Para com ele. Mas, Fernando, eu não o conheço. Quando eu digo para com ele, é o seguinte: veja tudo que lhe agride. Busque ver como olhar para isso de uma outra forma. Esse é um dos grandes tesouros. Descobrir como lidar com a vida sem retribuir a ela aquilo que você não gostaria que ela tivesse lhe dado. Esse é um grande tesouro. E aí, quando a gente fala assim, escolher alguém, veja que imagem fantástica. Ela está tirando o quê? A máscara da cara. Se eu tirasse a minha aqui, vocês correriam. Vocês não sabem que figura está aqui dentro. Mas, lógico, eu vou privar vocês desse assombro. Mas o que é que acontece? Nós precisamos aprender a fazer algo diferente. Porque o tesouro que nós vamos encontrar, ele vai revelar o que tem em nós mesmos. Quando eu falo em tesouro, há um tempo atrás, eu fiz o quê? Gastei uma graninha jogando na Mega Sena. Se eu vou fazer uma maluquice, que eu nunca joguei mais do que um cartão lá, eu vou jogar e ver o que é que acontece. Joguei, lógico, perdi com a probabilidade matemática, dá para todo mundo, né? Mas eu comecei a pensar, mas eu poderia ter ganho. 3 meses depois eu parei e olhei para trás. Rapaz, se eu tivesse ganho, eu tinha acabado com minha vida. Porque todas as ideias que eu tinha, quando eu pensei no que fazer com o dinheiro, desestruturariam minha vida muito mais do que estruturariam. Porque a gente fica achando que é o elemento externo que vai chegar e transformar a gente. Ou seja, venham aqui, tira o seu João ninguém e minha vida está resolvida. Lógico, ele vai ficar aliviado durante um tempo. Mas logo depois, o lugar está vago, aparece o quê? Outro para se anexar. Então, quando eu estava falando de que, olha, começa o trabalho aqui, é porque nessas 4 semanas que vocês vêm, buscando refletir um pouco a partir dos que aqui se apresentam para lhe falar um pouco, não é daquilo que eles já fazem, não. É daqueles que eles estão buscando também aprender a fazer. Então, você parando e refletindo um pouco sobre isso, dissolvendo aquela ideia mágica, certo? De estalou os dedos e sumiu, você começa a perceber o seguinte. Vou dar o nome ao meu amigo, João. João está daquele jeito, por isso, isso e isso. Equívocos, desbandos. E o que é que eu estou fazendo para quando sair desse corpo? Porque a única coisa certa que existe é que vocês vão morrer. Quer queira, quer não. Virando maracujá murcho, que se despede da vida todo murchinho, ou violentamente por um acidente, mas vamos morrer. Morrer é um fato. Vamos voltar ao estado de espírito sem corpo físico. E quem será esse espírito? João? Só depende de você. Porque se hoje você lidar com as suas coisas e o tesouro que você busca, você não consegue enxergar os elementos de valor que são imperecíveis, e você fica buscando o cabelo que não tem na cabeça, os cachos que não tem, o fio reto que não tem, certo? Você vai fazer o quê? Do lado de lá, tudo isso se desfaz como areia. Agora, tem algo que não se desfaz como areia. Que aí, esse mapa, mais ou menos, é o quê? Eu, às vezes, falo que da mesma maneira que nós programamos, a gente, quando vai sendo criado, né? Nossos pais nos criam para quê? O homem para encontrar aquela mulher perfeita. A mulher para encontrar aquele homem perfeito. Para termos o melhor emprego do mundo. Para termos os melhores filhos do mundo. A realidade é essa? Não. Porque nós aprendemos entre iguais. Sou perfeito? Não. Vou estar com quem? Semelhantes a mim. Existe a diferença entre igual e semelhante. Igual nenhum de nós somos. Cada um tem sua história. Semelhante, porque histórias diferentes têm aspectos similares, parecidos. E aí a vida nos reúne assim, porque ninguém cresce sozinho. Só cresce em
conjunto. Vou para o Himalaia, aprendo a meditar e ficar distante do mundo. Vou reencarnar para ver se eu consigo agora meditar no meio da Avenida Brasil, naquele tráfego miserável. Porque você se afastar do mundo para viver a si mesmo é uma coisa. Você vai viver o resto da sua vida assim, que é a eternidade? Não. Agora aprenda, estando no mundo, construir essa paz que você foi lá fora aprender a construir sozinho. É um tesouro? É. Aprender a meditar, se isolar de tudo? É. Mas ele ganha valor quando ele se torna algo prático na relação com o outro. Então, esse grande mapa que está aí é como a gente vai programar a nossa vida. Mas, Fernando, eu não programo nada. A maioria de nós não programa nada mesmo, certo? A gente vai vivendo como se fosse bichinho. Dorme, acorda, come, casa. Os problemas aparecem, a gente não fala dos problemas, vai empurrando com a barriga, até o dia que a morte diz, vamos, aí a gente chora pelo outro que foi, ou às vezes a gente diz graças a Deus, ou as duas coisas junto, e vamos tocando. Nós não temos o hábito de fazer um planejamento, mas esse planejamento há. Porque o que é que ocorre? Nós atraímos aquilo que nós necessitamos. Esse é o planejamento da nossa essência espiritual. Ela atrai para si os aspectos. Então, quando a gente aqui chega, a gente fica imaginando um grande tesouro. Eu quero uma vida de oásis. E aí eu lembro, estou falando com as mulheres, não tenho nada contra, tenho muito a favor, mas é porque são tão ricas. Eu acho que cada vez eu fico mais assim, empolgado em ver grande diversidade dentro do elemento do feminino, como ele é capaz de integrar e acolher muito mais. Aquela menina que pariu agora, que tem um corpo lindo como... A velhice de vez em quando me faz esquecer. Veja só. Quem? Gisele Bündchen. Ela pariu agora, foi? Não foi ela, não. Ela pode servir, parecida com ela. É uma que fez Gabriela. Juliana Paz. Ela disse algo que eu achei lindo. Muitas mulheres querem ter o corpo que eu tenho, o tesouro. Agora, quantas querem pagar o preço que eu pago? Aquelas sombras que estão se projetando ali. Para ter aquele corpo do que ela se priva. E ela falando disso. Eu tenho o grande anseio de ser uma mulher comum. Agora, eu dependo da minha estética, da minha forma, para me manter dentro do meu ambiente de trabalho. Mas quando a gente olha, só vê o quê? O tesouro. E vê a sombra que está ali por trás? Não. Saiba que todo tesouro que você traz para você, traz consigo uma grande sombra, que é chamado a responsabilidade pelaquilo que lhe foi colocado nas mãos. Sempre. Você não foge disso. Meu amigo está todo deformado, sabe por quê? Quando ele olha para ele mesmo, ele sente vergonha, culpa, pelo que ele fez com o tesouro que foi colocado nas mãos dele. Não quer ficar igual a ele quando desencarnar? Para ver alguém aqui lhe expondo publicamente? Não faça a mesma coisa. Busque resolver seus equívocos aonde você literalmente saia desse olhar fantasioso, certo? De que o tesouro, o grande tesouro, são esses elementos externos. O grande tesouro não é o elemento externo pelo seguinte: a diferença verdadeiramente na vivência das questões da vida entre ser pobre e ser rico. Pobre e rico tem problema com o companheiro, tem problema com o filho, tem problema com o vizinho, tem problema no local de trabalho, tem dificuldade com os irmãos, com a família. Então, o grande aprendizado da vida, que é aprender a lidar com o humano, valorizando e crescendo conjuntamente, é um elemento que aparece independente de riqueza ou pobreza. Tanto faz de um lado como de outro, é igual. Ah, eu tenho pena do pobrezinho, mas aquele tem um Mercedes, eu não tenho pena. Eu não quero ter pena nem de um, nem do outro. Entender que os dois estão fazendo uma trajetória de aprendizado. E o que é que eles levam? Não é nem a Mercedes, nem o barraco. É aquilo que você verdadeiramente constrói no seu espírito. Que uma palavra que eu acho fantástica é sabedoria. Aonde ela me remonta o seguinte:
Quando a gente está falando de tesouros e coisa que não leva, são coisas externas, certo? E do outro aspecto, coisas que levam, que vão conosco, quando essa carne apodrecer e for reabsorvida pela Mãe Terra, é o que? São os valores que estão na alma. Eu gosto muito desse termo sabedoria. Porque, veja, nós estamos tão presos à estética que, por exemplo, temos uma mediúnica desobsessão. As pessoas, às vezes, vêm procurando a pílula mágica. Veja só, se existisse uma pílula mágica, que adjetivos pejorativos poderíamos ter dado ao Cristo? Por que ele não deu para a gente? Não veio há 2000 anos, estalava os dedos, e todos nós seríamos o quê? Santos, iluminados. Não há uma pílula mágica, porque o sabor da vida não está em chegar a um lugar. A felicidade não é um lugar estático, é aquilo que você aprende, absorve durante a caminhada. Durante a caminhada. Então, se eu estou num status X, eu vou caminhar com os meus semelhantes e vou descobrindo que o que? Há algo além dali. Cada vez que eu consigo perceber que dá algo além dali, o que passou que foi doloroso diminui de tamanho. E agora o meu olhar projeta coisas maiores. E assim, o espírito humano vai seguindo a sua diretriz inexorável de o quê? Progredir sempre. O nosso grande tesouro é a vida. Mas, Fernando, que vida que eu estou vivendo? A sua vida. A sua vida é o seu grande tesouro. Não fique olhando e desejando a vida de alguém. Como Juliana de Paz disse, quem quer pagar por aquilo? Quem quer pagar por aquilo? Então, olhe para a sua vida e veja o que eu posso fazer de valoroso com minha vida. Mas qual a importância disso que eu estou falando? Que veja só, esse outro nossa imagenzinha diz aí, o rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. Veja só, duas vizinhas, brigando uma com a outra. Aquela história comum. E aí, lógico, uma população mais simples, cada hora alguma aprontava com a outra. Uma vez descendo a ladeira, encontrou um pinico de esmalte. Aqueles pinicos de esmalte todo furadinho lá, enferrujado. Ela, quando olhou, brilhou logo os olhos. Vou aprontar uma para aquela assim, assim. Mas aquela assim, assim, via ultimamente meio até calma. Tinha passado por problemas de saúde, tinha perdido um dos filhos que tinha ido trabalhar fora e morreu tragicamente, perdendo a vida de graça, certo? Em um assalto. E aí isso a fez começar a mudar e a refletir. Mas a outra, quando achou o pinico, disse, beleza. O que foi que ela fez? Juntou os meninos, encheu o bicho e fez o quê? Vou agora devolver a ela o que ela me fez. Porque a outra, antes de entrar nesse clima de tranquilidade, o que foi que ela fez? Tinha aprontado uma com ela também. Aí ela juntou o bicho, encheu, apanhou, lá de cá e ó, pro outro lado. Caiu por cima da telha, quebrou no meio da cozinha, esparramou aquele negócio para tudo que era canto. Aí a criatura daquele jeito, foi que ela falou, ela olhou, e verdadeiramente aquilo que ela passou de dor tinha feito com que ela olhasse a vida de uma outra forma. Aí ela olhou o pinico, olhou o que caiu, põe uma vassoura, foi varrendo, juntou, levou para o quintal. Jogou água, lavou aquilo tudo, e a outra lá se papocando de rir, né? Ela juntou tudo, botou lá, deixou no quintal. E deixou pegando sol. Batia sol dia e noite, sereno, ela jogava de vez em quando um pouquinho de água. Aquela acidez foi acabando. Porque a gente tem mania de dizer o seguinte, isso é merda, não presta pra nada. Toda experiência vale a pena quando a mente não é pequena. Se você não consegue valorizar a sua vida, é porque sua mente ainda está pequena. Ela não é, ela está. Porque você é igual a meu amigo que está ali. Porque eles se vinculam à relação que na encarnação passada eu ouvi entre ele e uma mulher. Ele não consegue se desprender, que a gente vai chamar de monoideia. A ideia é tão intensa, certo? Que ele teve uns 20 filhos e todos eram meus. Ele não sabia, só descobriu perto da hora da morte, certo? E queria se vingar de mim. Por isso, era monoideia.
perdendo tempo, porque ele pode seguir e ter outras parceiras, outras companheiras. Está preso nessa mula aqui? Sou eu. Hipoteticamente, dentro dessa história, é uma monoideia. Então, o que é que acontece? A senhora juntou, varreu, colocou, jogou lá em cima, e aí, o que foi que ela fez? A outra ficou abismada. Algo de estranho está acontecendo. Ela foi, apanhou, barro comum, terra, que também não serve para nada. Juntou, misturou com aquelas fezes que já estavam lá curadas, botou de volta no pinico, comprou umas sementes, plantou e continuou a regar. E aí, aquele pinico ficou um vaso lindo cheio de flores. Aí ela apanhou, botou embaixo do braço, bateu na porta da outra. Quando a outra abriu, ela disse, aqui, eu vim lhe devolver aquilo que você me deu. A outra abre a porta, começa a chorar, a abraça, e aí passaram a ser verdadeiramente amigas e não inimigas. A luz de um espírito não está no que ele recebe, mas no que ele é capaz de fazer a partir daquilo que ele recebe. Esse é o grande tesouro que temos que cultivar dentro de nossos corações. É o potencial de transformar o que recebemos em algo belo, em algo melhor. Nós temos o nosso amigo super-homem, Christopher Lee. Ficou tetraplégico. Teve um período que queria se matar, pedindo a Deus que alguém matasse ele. Não mataram. Ele, depois disso, reconhece o valor da vida, começa a brigar e faz com que o projeto de células-tronco começasse a deslanchar a partir de arrecadação de recursos e doação para pesquisas e instituições. Tetraplégico, fez pelo mundo mais do que muito normal fez. Deu à sua vida um outro significado. São Paulo tem um hospital lá, que eu esqueço o nome agora, que tem algumas crianças internadas com sequela de poliomielite. Só mexe a cabeça e os membros não funcionam. Sabe o que é que uma dessas meninas faz para sobreviver? Pinta cartão de Natal com um pincel na boca. E esses cartões foram expostos na Europa, ela ganhou dinheiro com isso, e a partir daí ela foi capaz de sustentar a própria vida. Espírito que tem luz sabe ir além do limite que lhe foi imposto, porque o limite para você não existe. Quando você amarra seu coração à luz de fazer mais, em vez de ambicionar aquilo que você não plantou. A gente vive querendo ganhar aquilo que não plantou, colher aquilo que não semeou. Esse é o grande elemento de dor, que faz a gente continuar procurando os tesouros superficiais que andam por aí. Ou então, igual ao meu amigo, que agora já está melhor um pouquinho, cultiva a dor como forma de se punir pelo que fez. Olha só, ele já está muito melhor ali, um pouquinho alimentado pelo coração de vocês. Ele começa a reconhecer uma coisa agora. Tanta gente está aqui, deformada, sem conseguir andar. Na hora que ele está saindo da deformidade dele, se coloca como mais um, a pegar o outro que está aqui caído e pelo braço ajudar a levar até o salão, ele está sendo útil. Porque a dor não transforma ninguém. Agora, quando nós possamos refletir em cima da dor e encontrar através dela uma outra forma, ou seja, em vez de ficar penando, ele agora já se levanta para falar com alguns que estavam na condição que ele estava e que não conseguiram abrir o coração para a possibilidade de se transformar. E ele agora, como está muito mais próximo do estado dos outros que estão aqui na frente, ele vai e fala um com o outro, porque mais próximos se escutam mais facilmente. Ele está dizendo, eu consegui me levantar, vocês conseguem também. Abram o seu coração como eu abri o meu. E aí, então, a gente começa a perceber que dor, sofrimento, tristeza, ela não transforma. Ela apenas dói. E se a gente não abrir o nosso coração para uma outra possibilidade, a gente não sai dela e fica viciado. Sai um obsessor, entra outro. Então, a ideia é que a gente possa encontrar essa luz maravilhosa, que é a luz da vida. De você, cada vez que acorda, agradeça, é mais um dia.
aonde quando a gente não consegue agradecer dessa forma, vamos procurar usar a razão, já que somos seres racionais. Tem um bom livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Evangelho, onde você começa a poder refletir sobre elementos que lhe trazem luz, um olhar mais humano para com o outro, sem querer escarnecer do outro, sendo esse o tesouro mais valioso que temos, o tesouro da vida. E aí possa fazer com que a gente possa fazer isso, ó, libertar. Ou seja, no momento que ele, sensibilizado por vocês, abriu mão de mim, quem está livre é ele. Toda vez que você liberta o outro, quem verdadeiramente se liberta é você. Se liberte. Mas, Fernando, como? Porque enquanto ele já mudou, o outro que está aqui do lado de cá não mudou. Mas se eu mudo, ele não tem mais o gancho aonde se pendurar. Então, trabalho de desobsessão é um trabalho que você começa a sair apenas de um olhar superficial e supérfluo dos tesouros comuns do dia a dia, que não vão ser levados consigo para a dimensão espiritual, e você então sai desse dilema entre bom e mal, ter dinheiro, não ter dinheiro, ter o carro, não ter o carro, ter a mulher, não ter a mulher, e você passa então a perceber a vida, que a vida tem que ser um equilíbrio. Se você tem, faça o melhor com o que tem, e aprenda a lidar com o que não tem, porque vida é dia e noite. É o equilíbrio dos dois lados da balança. Então, não é um toque mágico. E se a gente for falar num grande tesouro, faça uma coisa, porque tudo isso que eu falei, às vezes fica muito na teoria. Nunca perca a oportunidade de ajudar alguém. Nunca. Passou na sua frente, é uma oportunidade de auxiliar o outro, busque fazê-lo. Não lhe interessa se ele vai retribuir, se não vai, se vem, se não vem. Faça. Aquele que aprende a fazer isso se conecta com a grande rede dos espíritos iluminados, que estão aqui para auxiliar a todos nós. Porque esse sentimento do auxílio ao outro, ele cresce. Porque o outro que recebe seu auxílio pode não retribuir a você, mas vai estar retribuindo a mais alguém. E aí então vamos fazer algo fantástico, a grande corrente do bem. E aí então, o grande tesouro que eu sugeriria vocês a procurarem é literalmente o tesouro da amorosidade, que lhe leve a se relacionar bem com a família, com a profissão, com os vizinhos, com os filhos, com o seu cônjuge, seu parceiro, né, que está convivendo contigo ao teu lado, e aonde com amorosidade você aprenda a superar a raiva e a mágoa, aprendendo a ter compaixão para com o outro, e aí vai ser mais fácil entender o problema da companheira, do filho, e você não se colocar como mais um que aponta, e fazendo com que o medo e a culpa não esteja sobre você. Se proponha o grande tesouro de dar o grande passo para a transformação e a mudança na sua própria vida. Reagir diferente, ou seja, do que você leva para o mundo, e reagir diferente daquilo com que o mundo traz até você, para que você possa construir uma condição melhor através da paciência. Porque, lógico, não evoluímos num piscar de olho. Evolução é algo que vai sendo gradativo. Se você tiver paciência e for fazendo isso que eu estou sugerindo, sempre fazer o bem, não perder a oportunidade, certo? Você irá alcançar esse grande tesouro da vida, aonde esses elementos que compõem o nosso viver cotidiano, eles passam a se equilibrar. E você passa a fazer parte de uma grande família, que não é do meu amigo como estava ali deformado, que agora já está melhor, mas daqueles que estão aqui de pé, invisíveis, ajudando a todos nós. Porque eles querem construir um mundo melhor, para que nós possamos juntos fazer uma história diferente. Então, os tesouros ocultos, é tudo isso que você pode fazer despertar dentro de você, para que o caminhar nosso nessa vida tenha uma outra tonalidade, seja diferente, seja mais rico. E que, para a gente fazer isso, eu queria que a gente seguisse um pouquinho essa oração que eu acho fantástica. É que a gente buscasse fazer o seguinte, fechar os olhos um pouquinho e tentar ressoar em si mesmo essa oração. Imagine que aquela luzinha que eu falei de vocês, realmente não estava brincando não, atingiu o meu amigo que estava ali.
O amor é capaz de transformar todas as coisas. Ele é a força propulsora da vida. Então vamos seguir e acompanhar para dentro do nosso coração essa oração do nosso amigo de Assis. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, fazendo com que o nosso olhar se transforme. Então, que a luz dessa oração de Assis brilhe mais alto nos seus corações e ajude cada um de nós a acolher a vida de uma outra forma e a emanar para esse Espírito que nos acompanha, por equívoco, a se iluminar e seguir a própria vida.